Olá pessoal, tem vídeo novo aqui no canal e hoje a gente vai fazer, sabe o quê? A minha origem. O quê? Bolo. Comecei a minha história fazendo bolo. A história do bolo de quarta, né? Que vocês podem acessar depois o nosso canal aí, vocês vão ver eu contando a história, como eu comecei a trabalhar com bolo e foi onde eu comecei. Então, o que significa bolo de quarta? Bolo de quarta é exatamente um bolo da vovó, um bolo de furo, que eu vendia na mercearia e a gente cortava o bolo em gramas. Então, no Nordeste é muito comum uma quarta ser exatamente 100 gramas de bolo. Então, se cortava lá a fatia e vendia por uma quarta. E aí, o que acontece? Durante essa minha trajetória, eu já fiz muito bolo na minha vida, mas recentemente a Micaela, a filha da minha esposa, faz um bolo de chocolate especial. E o que é mais interessante? Além de ser muito gostoso, é muito fácil de fazer. Então, antes de gravar isso aqui, eu disse, Micaela, me dá aquela receita que eu vou fazer lá no meu canal para o povo saber como é que se faz essa receita. Então, Micaela prontamente já me disse. E ela me chama de Tio Xande. Ela falou, Tio Xande, eu uso chocolate em pó e tal. E a gente batendo no papo, eu disse assim, se tu usar cacau, tu vai reduzir a quantidade. E é isso que eu quero trazer para vocês. Essa informação que eu troquei uma experiência com ela. E o bolo dela passou a melhorar. Então, para mim não importa se a receita é minha ou de alguém, importa que seja a melhor. E esta, para mim, é uma das receitas mais fáceis, porque é liquidificador, mas que é muito boa de resultado. Então, vamos começar. Eu tenho aqui leite, tenho ovos, cacau em pó, açúcar refinado ou açúcar de confeiteiro, manteiga ou margarina, e aqui eu tenho farinha de trigo com fermento. Então, eu já adicionei o fermento aqui para fazer o trabalho que eu preciso. Então, o que eu estou fazendo? Primeira coisa que eu vou fazer é colocar os ingredientes líquidos, porque o processo do liquidificador vai me ajudar. Se eu jogar os pó aqui, ele me atrapalha na hora de liquidificar. Então, primeira coisa que vai é o quê? O leite. Então, estamos aqui colocando o leite. Depois, vamos para os ovos. Estou colocando os ovos aqui. E logo em seguida, eu tenho o cacau em pó. O açúcar. E agora vamos dar uma leve pulsada para ele misturar um pouco esses ingredientes. Depois eu boto a manteiga e coloco o açúcar, ou a farinha de trigo. Essas partes líquidas, quando entram primeiro, te ajudam a fazer uma homogeneização mais fácil, mais rápida. Ainda com o liquidificador ligado, eu vou e adiciono a manteiga. Opa! Então eu vou deixar bater aí aproximadamente... Vou deixar bater aproximadamente uns 3 minutos, fazendo com que todos os ingredientes se homogeneizem. Desligo e vou bater um pouquinho caso necessite fazer a retirada nas laterais, para fazer todos os ingredientes se homogeneizarem. Mas já estão bem homogêneos. Importante saber que eu estou utilizando um cacau em pó. E se trata de um cacau alcalino. Um cacau alcalino escuro. Um cacau que vai me trazer, vamos dizer assim, maior cor, maior sabor, maior intensidade. Qual que é a grande diferença de você ter um cacau em pó, um cacau alcalino? Porque ele tem uma coloração, uma pigmentação mais acentuada, uma pigmentação mais forte, que isso vai trazer aroma, sabor e cor. Batemos isso aqui aproximadamente 2 a 3 minutos, e aí está pronto para fazer a homogeneização junto com a minha receita, tá bom?
Agora já está pronto, já está totalmente homogêneo. Como eu tenho aqui farinha de trigo e fermento, e o fermento que eu estou utilizando é um fermento para bolo, o fermento biológico, não, o fermento químico. Então, esse fermento químico é o famoso pó branco, né? Então, ele vai fazer o efeito de fermentar, criar o gás carbônico, exatamente para produzir essa levedura, fazer esse crescimento dentro da receita. Como eu coloquei o cacau junto com a parte líquida, eu já hidratei os pigmentos desse cacau. E agora, só mexer, nada de bater em batedeira, nada de bater a farinha para não criar a cadeia de glúten, que é isso que eu quero. Agora eu vou só simplesmente mexer para hidratar esse cacau. E hidratar a farinha de trigo junto com o fermento. E agora ela começa a atuar. Então, uma receita fácil, simples e rápido de ser produzido e adicionado no seu dia a dia, junto com a família, para que vocês possam fazer uma receita excelente. E até vender, né? Que foi a história que eu comecei a fazer bolo para vender, né? O famoso faça e venda, né? Que é uma coisa fácil de fazer e vender. Então, um liquidificador, um forno e uma excelente receita que a gente está trazendo aqui para vocês, já é de grande ajuda e você vai conseguir. Então, observa, mexi tudo, o próprio líquido já está hidratando a farinha e agora está na hora de aplicar na forma. Uma outra informação muito importante com relação à forma é o seguinte, você observa que eu adicionei bastante manteiga ou margarina, mas eu não coloquei farinha de trigo. O que acontece quando adiciona farinha de trigo nas laterais? Acontece o efeito exatamente vulcão. O bolo cresce, as laterais elas estão untadas e enfarinhadas, e a massa começa a grudar e tem dificuldade de subir. Então, o bolo fica muito alto. Dois fatores interessantes que eu preciso aqui. A lateral da forma está só simplesmente untada, para gerar uma lubrificação nas paredes, e esta massa vai começar a crescer. Então, agora, ó, vamos adicionar aqui, ó. E como eu estou trabalhando com uma massa que leva farinha de trigo e leva fermento em pó, é importante que eu repose esta massa pelo menos uns 20 minutos antes de levar ao forno. Qual o objetivo? Fazer com que o fermento comece a atuar os 10% antes do forno. Aqui no canal, eu já fiz um vídeo uma vez falando sobre farinha de trigo, sobre fermento e as diferenças dos fermentos. Então, acessa lá que vocês vão gostar. Bater um pouquinho para que você tenha ela homogênea. E agora está pronto para repousar por aproximadamente 20 a 30 minutos e depois eu levo ao forno na temperatura indicada. Bom, agora vamos finalizar o bolo de chocolate. Vamos aplicar uma ganache. Então, uma ganache, você sempre vai acessar aí o canal, você vai ver que tem uma receita de ganache e você vai aplicar. O único segredo é que você vai preparar a sua ganache e na mesma hora, com ela ainda aquecida, você vai aplicar no teu bolo, exatamente para te transmitir essa sensação de caimento assim, ó, no bolo, para ter uma cara do bolo da vovó, apesar que esse aqui é o bolo da Micaela, né? Não é o bolo da vovó, mas você vai conseguir fazer uma aplicação bem interessante. Uma coisa bem doméstica, bem simples, mas porém muito apetitosa. E aqui, ó, você pode chegar aqui e fazer isso, ó. Aplicar um pouquinho de cacau em pó, para dar um charme final, e trazer essa sensação super, super agradável de você ter um bolo. E aí, esse é o famoso bolo de quarta, bolo que você corta
e serve por fatias. Então, se você vai vender, você vai fazer as fatias e colocar na embalagem. Se você vai comer em casa, aí libera geral para cada um pegar a sua fatia. Bom, espero que vocês tenham gostado desse bolo, um bolo simples, fácil, de liquidificador e consiga ter os resultados que você vai adorar.